Olá, seja muito bem-vindo. Essa é mais uma videoaula do curso de Fluidos. Essa é a videoaula de número 6 do módulo de cálculo de parâmetros, tá? Nessa videoaula, a gente vai falar um pouquinho sobre a determinação de cálcio, magnésio e potássio no fluido, tá? Novamente, né? Para quem vem acompanhando as videoaulas já sabe o procedimento, vai lá, dá uma pausa se ainda não leu, vai no procedimento de teste de laboratório que eu mandei para vocês, procedimento de fluido base aquoso, procedimento de fluido base água, e vai lá e vai procurar por determinação de dureza, né? Aí vai lá, vai ter determinação de cálcio, de magnésio, e vai ter também determinação de potássio. É só procurar, vocês vão encontrar lá. É coisa de uma folhinha cada, é tranquilo de ler e vocês vão estar mais amparados, né, para o entendimento da aula fluir melhor. Se você ainda não leu, dá uma pausa, dá uma lida agora antes e dá início à aula depois, tá bom? Vamos lá? Bom, falando sobre determinação de cálcio e magnésio no fluido, né? A determinação de cálcio, ela é feita, né, através de titulação, assim como para a determinação de cloretos, assim como para o parâmetro de alcalinidade do fluido, sendo que na titulação de cálcio e magnésio, a gente utiliza EDTA como solução titulante, certo? Na concentração de 0,01 molar. Esse teste, né, é importante para monitorar a concentração de cálcio no fluido de perfuração, pois os cátions bivalentes eles podem causar problemas como floculação de sólidos e um rendimento menor, né, uma diminuição do rendimento dos polímeros, dos polieletrólitos, né, de carga negativa, que estão dispersos aí na solução e que ao interagir com o cátion bivalente, ele vai colapsar as moléculas, diminuindo o volume hidrodinâmico desse polímero, diminuindo a capacidade viscosificante e a propriedade resultante desse polímero no meio. Normalmente os polímeros eles são viscosificantes, controladores de filtrado, né? Vocês já viram essa parte. E a grande contribuição dessas estruturas é o grande volume hidrodinâmico que elas apresentam no meio. Se esse volume hidrodinâmico está diminuindo, você pode perder, né, em resultado final pela adição dos cátions bivalentes. A titulação é feita com EDTA em meio alcalino, para garantir que todo o cálcio e todo o magnésio esteja, de fato, na forma ionizada e não na forma precipitada, né? Na forma de hidróxido de cálcio, na forma em suspensão. Bom, para a determinação de cálcio, né, de modo resumido, o que a gente tem? A gente tem a coleta de um volume de 1 ml de filtrado, a concentração da solução é de 0,01 molar, né? Esse Mi aí é igual a molaridade, o indicador utilizado é o Calcon. E aí a gente tem, né, que o volume utilizado de EDTA vai ser igual a esse V1, que é o seu volume titulado, né? A massa molar do soluto e a massa atômica do cálcio. O que eu tenho, né, que molaridade é a massa sobre a massa molar vezes o volume e que a massa sobre a massa molar é igual ao número de mols, né? Portanto, né, o número de mols é igual a molaridade vezes o volume. Para o cálculo da concentração dos íons cálcio, né, a gente tem que um cálcio vai ser proporcional, 1 mol de cálcio vai ser proporcional a 1 mol de EDTA, e por consequência o número de mols de cálcio vai ser igual a molaridade vezes o volume gasto de EDTA, certo? A molaridade do EDTA vezes o volume gasto do EDTA. A molaridade do EDTA utilizado é 0,01. O volume, né, é esse V1, que a gente não sabe, e aqui nessa equação seria vezes litro, porque eu estou usando a molaridade em mols por litro, né? E aí, para converter de mols por litro para ml, ele tem mol por ml de filtrado, eu multiplico por 10 a menos 3. Considerando que a gente está usando 1 ml de filtrado, tá? Nesse sentido, né, aqui está a massa de Mg2+, mas aqui é cálcio, tá, gente? Vou corrigir isso aqui, mandar para vocês o arquivo corrigido, aqui é cálcio. A massa de cálcio, né, dando na sequência, já que eu achei o número de mols de cálcio, vai ser igual, né, a massa molar do cálcio vezes o número de mols do cálcio, né, que é o que eu achei aqui em cima.
fazendo essa operação, aqui a gente encontra que a concentração de cálcio em miligramas por litro vai ser igual a 400,8 vezes o volume de EDTH na titulação. E é essa equação que a gente encontra nos manuais e procedimentos para determinar a concentração de cálcio no meu filtrado. V1, né, corresponde ao volume de EDTA na concentração de 0,01 molar gasto na titulação. E aí, gente, como eu já falei, o cálcio ele é tratado como uma impureza. E pensando nessa impureza, a gente pode verificar, né, e fazer um exemplo aqui para vocês, pensando que a gente tenha 1000 barris de fluido, com uma porcentagem de salmoura de 80%, e que a gente fez uma titulação do meu filtrado desse fluido e o meu volume de gasto de EDTA na titulação do filtrado desse fluido foi de 3,5 ml, certo? Então, o primeiro passo, né, eu calcularia a concentração de cálcio em miligramas por litro, né, diretamente na equação, eu só fiz aplicar aqui os 3,5 vezes os 400,8, obtendo 1.402,8 miligramas por litro, né? E aí de miligramas por litro para gramas por litro, para poder converter isso aqui, por que eu faço direto de miligramas para grama? Porque eu sei que 1 grama em 350,5 equivale a 1 ppb, né? A 1 libra por barril. E aí, se eu tenho 1,48 gramas em 1000 ml, quanto eu tenho em 350,5? É essa parte que está aqui, ó. E aí eu encontro que eu tenho, né, 1.402,8 miligramas por litro vai ser equivalente a 0,3934 libras por barril. Ele me informou que eu tenho 1000 barris de fluido e a porcentagem de salmoura nesse fluido é de 80%, ou seja, o volume de fase aquosa no meu fluido é de 0,8, né, vezes os meus 1000 barris, que é os 800 barris de salmoura que eu tenho dentro de 1000 barris de fluido. A massa de cálcio vai ser igual a massa, ao volume, né, de salmoura que eu tenho, vezes a concentração de cálcio na salmoura, né? Volume vezes concentração dá igual a massa. E lembrando, né, que esse teste é realizado, né, no filtrado. Então, a concentração que eu tenho é em cima do filtrado. No caso do teste que a gente falou na aula passada de alcalinidade, na última aula, né, a gente falou, para quem não lembra, a gente falou do PM e do POM. O PM e o POM, que são a mesma coisa, eles são medidos a concentração no fluido, tá? Em libras por barril no fluido já. Então, se eu fosse comparar, eu teria uma concentração em libras por barril em 1000 barris. Eu não precisaria fazer essa conversão aqui para achar a massa, tá bom? Só para esclarecer e pontuar isso, para que vocês fiquem atentos quando a gente for trabalhar com essas informações, que algumas coisas estão em concentração na fase aquosa e outras coisas estão em concentração já no fluido como um todo, tá? Isso aqui me dá um total de 314,4 libras de cálcio nos 1000 barris de fluido. Imagine que você quer tratar essa impureza, né? Que você quer retirar esse cálcio do meio. O tratamento seria com barrilha, onde eu teria uma precipitação direta, né, do carbonato de sódio, que é a barrilha, formando o carbonato de cálcio mais 2 sódios livres, né? E pela correlação aqui, né, eu tenho 40 de cálcio para 106 de barrilha. Se eu tiver 314,7, eu vou ter quanto de barrilha? De onde é que eu tirei essa massa de 314? Daqui, ó. Da massa que eu tenho em 700 barris de salmoura, eu tenho essa massa de cálcio, né? Então, eu precisaria, para compensar essa massa de cálcio, de 314,7 libras, eu precisaria adicionar 834 libras de barrilha. Se eu sei que um saco contém 55,125 libras, seriam necessários 15 sacos de barrilha para remover o cálcio em excesso. Tem que tomar cuidado na hora que for tratar, fazer os tratamentos, né, para os contaminantes, para corrigir o fluido, para fazer qualquer ajuste no fluido, para vocês não darem overtreatment. O que é overtreatment? Né? É um tratamento
exagerado. É você tentar remover por completo o contaminante e acabar adicionando um reagente ali no meio que vai acabar sendo o seu contaminante. Como é o caso de eu tentar remover o magnésio, né? O magnésio ele é um íon mais difícil de tratar, porque ele só fica solúvel com um pH muito elevado. E aí, quando eu tenho um pH elevado, o próprio pH ele atua como um agente contaminante, né? É um desbalanceio do meu fluido, né? Eu precisaria tratar isso. Então, tem que tomar cuidado na hora que for propor os tratamentos e na hora de fazer as correções, né? No modo de contaminação, vocês vão ver isso com mais detalhes. Na hora de fazer as correções, vocês têm que tomar cuidado para não adicionar tudo de uma vez. Vocês podem fazer a correção gradual, né? Coloca uma parte e vê como que os parâmetros todos reagem, né? Bota o fluido para circular e aí vai medir os parâmetros depois. Pode fazer um teste piloto, né? No caso, fazer um volume de fluido de 350,5 ml lá no laboratório, lá da sonda e medir as propriedades para ver se dá parecido, né? Para vocês terem uma noção do que vai acontecer no fluido real. Enfim, né, são cuidados com o dia a dia, né, para vocês não acabarem tentando solucionar um problema e causando outro. Bom, aqui, né, que eu falei, estratégia de tratamento, né, tenham cautela ao tratar o cálcio, evitando zerá-lo completamente, né. Por exemplo, né, se a concentração de cálcio estivesse em 800 mg por litro, você pode tratar para reduzir para cerca de 700, 600, deixando um resquício de aproximadamente 100 ppm de cálcio. E esse resquício aí, né, no cálculo experimental, isso evitaria esse tratamento em excesso e a adição, né, de novos contaminantes, como o próprio cálcio em excesso e outros aditivos. Além do que, a gente falou sobre essa questão do risco, né, mas eu nem mencionei o fato de que a gente está considerando que as medidas experimentais estão refletindo de fato o que está acontecendo ali na química dentro daquele fluido de perfuração. Sendo que a gente também tem um risco aí de ter algum erro experimental e aí você acabar calculando um valor de tratamento baseado num dado incorreto e na hora de você aplicar esse tratamento acaba descontrolando completamente os outros parâmetros do fluido. É aconselhável, né, realizar o tratamento em etapas, aplicando cerca de 70% de barrilha calculada e aguardar alguns ciclos de circulação do fluido. Então, refazer a análise do cálcio no filtrado para verificar a evolução e aplicar o restante do tratamento se necessário. É o que eu já falei, e isso vale não só para o tratamento do cálcio, como para qualquer outro tratamento que você for propor, qualquer outra alteração que você for propor no fluido como um todo, né? Se você vai diluir, você não vai tacar a água toda de uma vez. Você vai naquela proporção, bota um pouquinho de água, bota um pouquinho de aditivo, precisando de fluido de fase aquosa, né? E assim por diante. Determinação de magnésio. A determinação de magnésio, né, ela é feita em conjunto com o cálcio. E o volume de EDTA, o V2 gasto na presença de diariocromo, né, e um tampão amoniacal, né, para manter o pH em torno de 10, reage com ambos os íons, né? Ele reage com cálcio e magnésio para obter o volume de EDTA gasto. Apenas para o magnésio, você subtrai o volume gasto para o cálcio do volume total, né? O tratamento do magnésio, como eu já falei, ele é mais complexo. Ele precipita como hidróxido de magnésio, né? O que exige um pH muito alto, que por sua vez pode ser uma contaminação. Dados, né? A gente tem que o volume de filtrado é de 1 ml, a concentração da solução é a mesma, né? Você só muda o indicador. E aí o volume da solução de EDTA vai ser igual a esse V2, né, que é o volume, considerando o volume todo para titular cálcio e magnésio, né? E aí você já sabe o quanto que você tinha de cálcio, então você desconta, né, do volume que você gastou para titular o cálcio e você assim encontra o volume para titular isoladamente o magnésio, que seria o restante que você não titulou na primeira. Aí o cálculo da concentração, né, de magnésio no meio seria o número de mols de EDTA igual ao número de mols de magnésio 2+, em solução, magnésio meio aquoso, né, que é aquela correlação que a gente já fez para o cálcio, é muito parecido. Aqui é a mesma correlação, ó, só muda mesmo o fator, né, que a gente vai usar, porque é o magnésio.
e aqui no final, e o volume, né? Porque o volume vai ser V2 menos V1, não é isso? E aí, esse V2 é o volume da titulação total de cálcio e magnésio, e o V1 seria o volume só do cálcio. V2 e V1 correspondem a volumes de EDTA gastos, né? Sendo que o V2 é o da titulação completa, né? Considerando cálcio e magnésio, e V1 só cálcio. Quando eu deduzo, eu acho o magnésio. É dessa maneira que se faz. No caso da dureza total, gente, nada mais é do que você fazer uma medida que engloba cálcio e magnésio, seria a medida do magnésio, só que presente na amostra e determinar a dureza total desses íons, né? Encarando como se tudo fosse cálcio. E o resultado é expresso na forma de carbonato de cálcio, né? A dureza total, ela é como se ela tratasse os íons magnésio no meio, como se fosse tudo cálcio, e você determinasse esses íons baseados na massa do cálcio. Tem um erro aí embutido, mas isso é mais para quando algumas pessoas que não estão tão habituadas, né, às vezes ainda pedem esse tipo de informação de dureza total. Não tem muito viés químico, não. O mais interessante é você fazer separado, né? Cálcio e magnésio, e somar os dois você vai ter a dureza total. Mas pode ser que vocês encontrem na hora de reportar algum parâmetro nesse sentido, né? Que é de calcular a dureza total dessa maneira. E é com base nessa explicação que se calcula, né? A determinação de potássio, gente. A determinação de potássio no fluido de perfuração é um procedimento importante, né? Quando a gente está falando de projetos que utilizam fluidos à base de cloreto de cálcio e cloreto de sódio em conjunto, certo? Especialmente, né? Pode ter outras situações que vocês vão aplicar, mas é nessa circunstância que a maioria das vezes se aplica, né? Você tem salmouras de cloreto de cálcio e cloreto de sódio. Vale destacar que o cloreto de cloreto de cálcio, não, cloreto de potássio e cloreto de sódio. Vale destacar que o cloreto de potássio ele é bem mais claro do que o cloreto de sódio, tá? E aí, nesse sentido, vocês têm essa determinação, ela também é válida para verificar se aquilo que chegou um fluido lá na sonda que já vem preparado de cloreto de sódio e de cloreto de potássio, está informando que tem uma quantidade X de cloreto de potássio. E aí você tem que garantir que de fato veio isso que você solicitou, né? E aí você vai lá e mede para ver se a pessoa não está mascarando, já que ele é mais caro, mascarando com cloreto de sódio, se for alguém, alguma companhia que não seja idônea, né? Esteja querendo mascarar o resultado, né? Utilizando mais cloreto de sódio e cloreto de potássio, por questão de custo, lucrar em cima disso. A preparação da amostra, gente, é a alíquota transferida para um balão volumétrico. Que alíquota é essa? Uma amostra geralmente de 0,3 ml de filtrado, né? Mas pode ser mais ou menos, e aí a diferença é que no final, na equação, vocês vão aplicar o volume que vocês utilizaram no início, né? Se for 0,3, vai ser 0,3, se for 0,5, se for 0,4, se for 1 ml, vai ser a que você aplicou no início. Lá que vocês vão colocar lá no final, tá? Essa escolha é muito mais pertinente à questão do ponto de viragem, né? Se você tiver uma solução muito concentrada, você precisa de um volume menor de titulante. Se você tiver uma solução muito diluída, pensando no mesmo titulante, você vai precisar de um volume muito, muito baixo, que às vezes não está ali, você coloca a diferença de 1 para 2 gotas, já fica muito difícil de ver. Então, você pode usar uma concentração, um volume mais baixo, né? De amostra, né? Para titular. Essa questão do volume é só esse cuidado mesmo, para que você tenha uma quantidade um tempo maior, né? Para ver essa viragem. Bom, são adicionados 4 ml de solução. Isso aqui é procedimento, tá, gente? É só um resumo do procedimento. A 20% para levar o pH do adicional, 20% 25 ml na solução tampão de tetrafenil, borato de sódio são adicionados, né? O volume do balão é então completado até a marca de 100 ml com água destilada. A solução é agitada para homogeneizar e deixada em repouso de 10 a 30 minutos. Né? Após o repouso, a solução é filtrada utilizando um papel de filtro. E finalmente os 25 ml são transferidos para um LME para a titulação, né?
O indicador utilizado é o azul de bromofenol, que proporciona uma viragem de azul púrpura para o azul claro. E a viragem é até muito boa, mas esse material ele é muito instável. Então, o que acontece? Você perde a concentração dele com o tempo, ele não está mais na concentração adequada, e aí você precisa de repor esse material em campo, que não é muito fácil, né? Você está lidando numa situação de trabalho que o material ele vai se degradando muito rápido, né? Vai perdendo sua função. O titulante é uma solução de quaternário de amônio, né? O QAS. E aí a expressão que nos fornece a concentração de cálcio em miligramas por litro é dada por 25 menos o volume gasto, né, para titular, né, vezes 437,92 dividido pelo volume de filtrado. Esses fatores, gente, existe uma dedução em cima e é baseado na reação química envolvida entre o titulante e o titulado, né? Se vocês quiserem ir com mais calma, depois eu verifico a possibilidade de enviar, mas não é difícil de encontrar, é só utilizar as equivalências que a gente já fez para as outras reações químicas, né, esse tipo de equivalência, e verificar qual a reação geral global que acontece para né, essa titulação, tá bom? Para a gente calcular o quanto temos, né, de cloreto de cálcio e de cloreto de sódio no sistema, nós devemos partir de duas informações, né? Porque assim, a gente já determinou o quanto que tem de potássio, mas a gente não tem uma mistura de cloreto de sódio e cloreto de potássio, então a gente tem que ter o teor de cloretos totais e tem que ter o teor de potássio, certo? A partir do teor de potássio, a gente calcula a concentração de cloreto de cálcio, né? A concentração de cloreto de cálcio não, gente, perdão. Cloreto de potássio aqui, ó, KCl, vai ser igual a concentração em miligramas de potássio vezes esse fator de conversão. Esse fator de conversão nada mais é do que o fator gravimétrico aqui, ó. A massa de cloreto de potássio dividido pela massa do cloreto, né? Igual a 1,91. Cloreto não, do potássio, perdão. E aqui, né, é a mesma coisa, que vai aparecer esse fator 2,1 também. Bom, depois que a gente acha a concentração do cloreto de potássio, a partir da concentração do potássio, nós calculamos os cloretos associados a esse potássio, certo? Quanto de cloreto que vai ser correspondente a uma concentração de cloreto de potássio em miligramas por litro de X. A gente encontra a partir da concentração de cloreto de potássio, que a gente já tem aqui em cima, ó, aplica aqui embaixo, dividido pelo fator gravimétrico, né? Com o valor dos cloretos totais acumulados. A fração que corresponde ao cloreto de sódio é os cloretos restantes. A gente tem os cloretos totais, a gente tem os cloretos que vieram do cloreto de potássio, e a gente não só tem cloreto de potássio e cloreto de sódio, então os outros cloretos são todos referentes ao cloreto de sódio. Cloreto de sódio, o cloreto do cloreto de sódio vai ser igual ao cloreto total menos o cloreto do cloreto de potássio. Desse modo, usando os cloretos restantes, nós achamos a contribuição do NaCl na mistura, né? Os cloretos restantes vão ser os cloretos oriundos do NaCl e pela proporção, né, eu consigo, se eu tenho o cloreto do NaCl, eu consigo achar quanto que eu tenho de NaCl nessa solução, e esse aqui é o fator de conversão, né? Vamos lá, agora uma aplicação, né? Se um fluido base de cloreto de sódio e de cloreto de potássio foi analisada para potássio, obtendo um volume de QAS igual a 12 ml, calcule a salinidade de cloreto de potássio e de cloreto de sódio da fase aquosa do fluido, né? Lembre-se que o volume do fluido utilizado, né, foi de 0,3 ml, ou seja, o volume na minha titulação com QAS, né, foi de 0,3, esse volume de filtrado aqui. Se eu tivesse utilizado 0,4, seria 0,4, né? E suponha a concentração mínima de potássio deve ser de 7 libras por barril, e que a gente tem 1.000 barris de fluido com 70% de fase aquosa. Averigue se a exigência de 7 libras por barris
no fluido está sendo cumprida. Aqui, gente, é para destacar a vocês que a gente tem essa medida aqui é no filtrado e eu quero no fluido, então eu vou precisar converter a concentração de filtrado para do fluido, né? Eu tenho o volume de QAS, né? Eu tenho a salinidade da amostra, que é de 800 miligramas por litro. Aqui não apareceu, mas é com a salinidade de 800 miligramas por litro, né? Com a concentração de cloretos igual a 80 mil miligramas por litro, né? Que a gente determinou pelo teste de salinidade. E aí, com essa informação do QAS, a gente aplica aqui direto na fórmula para achar primeiro a concentração do potássio. É só a sequência daquilo que eu já falei no slide anterior. Aplica aqui na fórmula, né, 25 menos 12, né? Esses 12 aqui foi o volume de QAS utilizado, ó. Saiu daqui. E o 0,3 ml é o volume de filtrado. Então, eu vou ter aqui 25 menos 12 vezes os 437,92 dividido por 0,3. Eu acho a concentração de potássio. Depois de achar a concentração de potássio, eu faço a equivalência para achar a concentração de cloreto de potássio. Depois de achar a concentração de cloreto de potássio, né, a gente precisa achar qual a contribuição do cloreto que vem a partir do cloreto de potássio. Né? Eu encontrei os cloretos que vêm do cloreto de potássio. De posse disso, a gente sabe qual é a salinidade total, que é 800 miligramas por litro, né? E aí fica muito fácil, né? A gente tem o total de cloretos, menos o total de cloretos oriundos do cloreto de potássio, a gente encontra o total de cloretos oriundos do cloreto de sódio. Aqui é só aplicação direta, tá, gente? Tem a dedução dos cálculos aqui, nas informações fica mais fácil. Aqui, né, depois de achar a concentração de cloretos oriundos do cloreto de sódio, eu encontro, por consequência, a concentração de cloreto de sódio referente a essa concentração de cloretos aqui, que é a diferença dos cloretos totais, né, menos os cloretos oriundos do cloreto de potássio. É bem fácil de acompanhar, né? Aqui, gente, a gente só vai ter o resultado final, né, a concentração de cloreto de sódio, né, no filtrado é de 103.521,64 miligramas por litro, o que equivale a 103,52 gramas por litro, né? E aqui do mesmo jeito por cloreto de potássio, né? Eu tenho a concentração em miligramas e converti para gramas, né? Aqui é só a questão de converter de miligrama por litro para libra por barril. Por quê? Porque ele me disse que eu tenho 1.000 barris de fluido com 70% de fase aquosa. Eu tenho, então, 700 barris de fluido de fase aquosa, né? Nesse meu fluido, nesses 1.000 barris, 700 barris são fase aquosa. E eu tenho a concentração em libra por barril, eu acho, então, a massa, né? E aqui eu só fiz multiplicar, né? A concentração vezes o volume dos 700 e encontro, então, a massa de KCl e de NaCl no fluido, certo? No fluido não, no filtrado do fluido, na fase aquosa do fluido, certo? Como ele me deu o parâmetro de 7 libras por barril no fluido e não no filtrado, então eu tenho que converter, né? Essa massa toda é equivalente aos 700, mas se essa massa toda dividida pelos 1.000 barris, eu vou ter a concentração de 8,89 libras por barril de cloreto de sódio e 25, que está ao contrário, tá? Aqui é cloreto de potássio e aqui é cloreto de sódio. Na hora de copiar ficou ao contrário. Mas aqui é cloreto de potássio, que é os 8.890 dividido por 1.000, dá os 8,89 libras por barril, que equivale, né, a um valor maior de cloreto de potássio no fluido do que o mínimo esperado, então isso atende às minhas necessidades, né?
e aí, então, o fluido estaria adequado. É assim que a gente faz. Muito dos cálculos que eu apresentei todas essas videoaulas, é muito, a questão da aplicação é diretamente na fórmula, né? O que a gente discute muito aqui é a parte química por trás da análise, né? Por trás da fórmula em si. A videoaula de hoje foi isso, gente. Muito obrigada pela atenção e tchau, tchau.